Fala galera, Edu aqui com vocês e esse é mais um daqueles vídeos que eu faço todo ano. Dessa vez eu vou fazer um mais intensivão para vocês, que é áreas que vão bombar em 2024, principalmente na Irlanda. Só que o que acontece? Geralmente quando eu faço esse vídeo eu coloco minha perspectiva e tal, mas não mostro um pouco do cenário do que eu tô estudando, do que eu tô vendo, para chegar nas conclusões que eu cheguei. Então dessa vez eu vou fazer diferente. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como que eu penso nessas coisas, que dados que eu busco, o que me gera de insights. Sem enrolar mais para vocês, vou mostrar para vocês aqui, na melhor das formas, quais são as áreas que vão bombar em 2024, principalmente na Irlanda. Então, se você está procurando um trabalho na Irlanda, Europa como geral, tem muita informação aqui. Se você está procurando um trabalho nos Estados Unidos, também tem algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é dar um panorama geral do que são algumas coisas interessantes de se observar no mercado. Algumas coisas estão bem resumidas aqui, tá? Senão a gente ia ficar horas e horas falando aqui, mas o mais interessante que está resumido é a taxa de desemprego. Taxa de desemprego, ela quanto menor, melhor, porque tem mais gente empregada, certo? Então você vai ver esse gráfico aqui, você tem que entender que quando o gráfico sobe, é ruim, porque é um gráfico que está mostrando mais gente desempregada. Então, nos Estados Unidos, se você observar aí nos últimos 15, 20 anos, quase 20, né? 18 anos aqui, o que acontece? A gente tinha mais ou menos ali perto de 2019, 2017, uma taxa muito baixa, né? Tava ali 3,9, 3,8, e aí veio o Covid, boom, subiu para 14%, pouco mais de 14%, quase 15%, que foi uma fase que todo mundo, né, teve uma alta de desemprego, e depois voltou a normalizar, então você vai ver que volta já em 2021 para 2022, cai de novo, e agora a gente segue numa baixa aqui, talvez até mais baixa do que a gente estava em 2019, que é 3,7%. Então, os Estados Unidos está com a taxa de desemprego baixíssima, o que é muito bom. Aí a gente vai comparar com o Brasil, por exemplo. Pô, o Brasil, como é que tá? Olha como o Brasil já é um pouco mais volátil, né? O negócio vem e vai. A gente teve uma crise que começou mais ou menos em 2014 para 2015, começou a aumentar a taxa de desemprego, chegou a 14 alguma coisa, aí ele meio que caiu para 11, subiu de novo, 12, ficou nesse vai e vem. Subiu de novo na pandemia, claro, mas você vê que subiu não muito mais do que 2015. E aí depois começa a queda, porque vai se recuperando, e agora a gente tá numa baixa aqui. Se você pegar historicamente os últimos 10 anos, 11 anos aqui, né, 2022, a gente voltou mais ou menos para onde a gente estava, no 7 ponto alguma coisa por cento aqui do Brasil. Olha só a Irlanda, olha que coisa louca na Irlanda. A Irlanda tem uma vulnerabilidade diferente, ela teve um outro impacto, que teve uma crise muito grande na Europa, não sei se você se lembra, em 2008. A Irlanda, na fase de 2008, foi o ano que eu cheguei na Irlanda, inclusive, olha só, né, pra quem acha que, pô, eu cheguei na pandemia, eu cheguei em 2008, e quando eu cheguei, nesse ano, a gente teve o maior índice de desemprego na história da Irlanda. E olha só, chegou em 16% a taxa de desemprego, aí foi se recuperando, mas muito aos poucos se recuperando, aí chegou em 2019, pô, tá ótimo aqui, 4 ponto alguma coisa por cento, aí vem a pandemia. Aí sobe de novo, vai lá para 8, 9%, mas começa a recuperação mais uma vez, então a Irlanda voltou e agora tá numa baixa, né? Tá aqui ainda nos 4,1%, se eu não me engano, então a taxa de desemprego na Irlanda também tá baixa. Ainda não tá no seu ápice de mais baixo, mas ela tá nessa linha aí, vai ficar mais ou menos por aí. Então isso também é um bom sinal. Isso é para mostrar para vocês que a gente passa por ciclos, e para quem passou essa fase eu lembro muito bem de gente assim, muita gente sem emprego, não tinha esse suporte que a gente teve na pandemia, que foi diferente, né, de injeção de dinheiro e tal. Tem o auxílio do governo, claro, mas era bem diferente. Bom pra gente saber que todos esses três mercados, até o Brasil, não tá tão ruim quanto já esteve alguns anos atrás. Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo na Irlanda para vocês que estão procurando trabalho na Irlanda especificamente, entender como é que tá o panorama da Irlanda hoje, porque a gente viu aí recentemente algumas questões aí sobre anti-imigrantes, né, pessoas indo protestar. A princípio era isso, virou um caos geral, enfim, tacaram fogo em luas, começaram a atacar um monte de policial, um negócio maluco, irlandês contra irlandês. Isso aqui é questão de migração, tá? Quanto a Irlanda tá crescendo populacionalmente falando. Então a gente tem aqui três coisas. O crescimento natural, a gente tem a mudança de população, e aí você tem a net migration, que net migration basicamente é o resultado final entre pessoas que migram, emigram, e a soma de mortes e nascimentos. Se você pegar a linha azul ela é o crescimento natural. Pessoas que nascem no país e pessoas que morrem no país. Na média, nasce mais do que morre, então você vê que continua tendo um crescimento. Então, a linha do zero tá aqui, tá vendo? Essa é a linha do zero. Enquanto não tiver abaixo do zero no populacional aqui, natural, quer dizer que a população continua crescendo porque tem mais taxa de natalidade. Você tem gente nascendo mais do que mortalidade. Aí você vai ver que
quantidade de população que muda é muito de pessoas que migram e imigram. Então, a gente tem mais gente migrando, mais gente chegando no país. A gente estava sempre em crescimento, teve um pico aqui, né, mais ou menos 2006, 2007, e aí teve aquela crise que eu te mostrei naquele gráfico anterior. Na crise, a galera vazou, a galera saiu fora. Na crise, a gente teve um número negativo, um saldo negativo. Você tem aqui um saldão negativo que ficou por alguns anos, foi voltar só em 2016 para 2017 começou a voltar a ficar positivo. Olha só que louco. Teve uma fase de ter menos gente no país, e gente vai embora. Aí a gente tem a pandemia, aí na pandemia muita gente não consegue embarcar, então diminui um pouco a população, aí você tem esse pico aqui. Então, o que é esse pico? Como é que a gente diz aí no mundo do marketing digital, quando tem uma demanda reprimida? Então, isso aqui é um pouco de demanda reprimida, que basicamente significa pessoas que já queriam ir, mas não puderam, por conta de 2020, aqui ter tido essa fechado, né, as portas e tal, ficou mais difícil de chegar no país e entrar por conta da pandemia. Mas se você ignorar esse ano de 2020, 2021 aqui, pensar só no gráfico aqui, ó, você vai ver que ele tá numa tendência a subir, e aí chegou nesse último ano, o número, né, de net, que é basicamente, dentre as que saíram do país e que entraram, chegou em mais ou menos 100 mil pessoas. Agora, vamos entender aqui um pouquinho de como que esse relacionamento com o mercado, né, se isso atrapalha ou não atrapalha vagas de emprego. Das 100 mil pessoas que é positivo, né, de crescimento populacional que teve na Irlanda em 2023, a gente tem que definir um pouco assim, será que isso tudo é pessoal que vai causar, né, essa demanda por mais emprego? Não necessariamente. Se a gente pegar a população aí na Irlanda em 2023 por estrutura de idade, a gente tem 21% delas que são menos de 15 anos de idade, então elas não contam como pessoas que vão procurar trabalho, e pessoas acima de 65 anos. Se eu considerar que dessas 11% de pessoas que têm 65 anos mais, que ainda algum percentual delas trabalha, porque nem todo mundo aposenta para sempre com 65, a gente tem ainda aí, sei lá, 5%, vou colocar aqui, de pessoas que não trabalham mais. Então, são 74 mil potencial. Só que dessas 74 mil potenciais pessoas que estão procurando trabalho, só tem 4% que estão desempregadas. Ou seja, isso é só 3 mil pessoas. E aí, se você olhar no gráfico do lado aqui, olha só que legal, isso mostra o número de crescimento de empregabilidade nos últimos anos. E aí você vai ver aqui que teve um crescimento em 2021, 22 para 23, continua crescendo, tá? 2020 foi o único ano que teve uma baixa, mas depois continuou crescendo de novo. Mais ou menos, se eu arredondar aqui, 50 mil vagas preenchidas, então 50 mil novos empregos. Então, se você analisar por população, o problema, na verdade, é o oposto. O problema é que tem muita vaga para pouca gente qualificada. Isso é um bom problema. Aliás, bom pra gente, né? É ruim pro país. Se o país fala assim, a gente não consegue gente qualificada para entrar nesses empregos, a gente precisa começar a criar incentivos para essa galera vir. Tem uma lista, ela deve ter, sei lá, 120 mil tipos de qualificação que são habilidades críticas. A gente não consegue preencher vaga nessas áreas aqui. Não tem gente suficiente, qualificada o suficiente para essas vagas aqui. E vão listando, e tá aumentando essa lista. E isso é bom pra gente imigrante, por quê? Se eles têm um incentivo, parte do incentivo é emitir visto de trabalho para pessoas que se qualificam para isso. Só que emitir visto de trabalho não é assim, eu chego então no país, já que eu sou, por exemplo, eu sou um engenheiro, então se eu chego no país eu ganho um visto. Não, você aplica para vaga, a empresa vai fazer uma entrevista com você, se você passar na entrevista e receber uma oferta de trabalho, a job offer, aí sim você aplica para o visto. Só que o potencial de você conseguir esse visto aprovado é altíssimo, porque você tá numa habilidade crítica. Mas se você tá com tudo certinho, é muito difícil não aprovar, tá? Não tem porquê. Existe casos e casos, não posso falar que é 100% de aprovação, mas chance altíssima de ser aprovado. Dado esse primeiro cenário aqui, vamos entender um pouco dos desafios que a gente está tendo hoje. E os desafios são um pouco do impacto ainda de pandemia. O primeiro deles é que a gente está tendo queda em contratações. Não quer dizer que estamos demitindo uma galera e etc. Isso quer dizer que eles estão segurando mais o número de vagas que estão sendo publicadas. Esse número aqui, ele fala, tem 34% menos vagas sendo publicadas em relação ao ano anterior do que está tendo agora. Isso aqui é de agosto, tá? De 2023, mas é bem recente. Você tem que entender que não é que não estão contratando, ou estão demitindo, ou 34% foram embora. Não, é 34% menos vagas sendo publicadas. Você vai ver que todos os países têm algum tipo de impacto, inclusive o Brasil, 19%. E isso quer dizer que estão segurando mais, estão pondo mais o pé no freio. E faz todo sentido, principalmente empresas de tech, porque eles tinham equipes muito grandes, talvez maiores do que precisavam ser, e eles falaram assim, a gente está muito grande, não precisa contratar mais gente. Então vamos segurar aqui. Se a pessoa sair, a gente não vai repor uma vaga para essa pessoa. Ou se a gente for continuar crescendo, a gente vai tentar ser mais eficiente. Então esse é um reajuste natural, tá? É como se você tivesse inflado demais e agora você está tentando dar uma murchada, você não vai comer amanhã aquela sobremesa que você queria comer, não vai beber a Coca-Cola, porque você está segurando ali. Apesar de um desafio, ainda não é preocupante porque a gente viu ali que tem mais vagas do que tem pessoas qualificadas. E segunda coisa, a gente viu que mesmo com o crescimento populacional, a gente continua na vantagem enquanto imigrante. Aí outra coisa, os layoffs, vejo aí toda hora a gente mandando embora, a Meta mandando não sei quantas pessoas, aí o Google mandou embora também, Spotify mandou embora, a Amazon mandou, todo mundo mandou embora.
fudeu. Apesar de a contratação na área de tech na Irlanda representar 5% dos empregos que se tem na Irlanda, o impacto é muito pouco. Você vai ver que apesar do impacto de 2020, etc., né, que teve uma queda aqui, porque a gente teve a queda por conta do começo da pandemia, depois voltou a crescer muito rápido, e agora deu uma enxugada aqui de novo, mas essa enxugada ainda mostra que é muito pouco, porque é meio que como se você estivesse redistribuindo as cartas. Você tem gente que sai de uma empresa que está muito grande, mas uma empresa que ainda não está tão grande, precisa daquela pessoa, daquele talento, e ela contrata ele. Porque a gente precisa de gente com a habilidade que ela pode prover. Redistribuição das cartas. Tá? Então veja dessa forma. Não veja como assim, pô, perdi um emprego, estamos desempregados. Não, porque a taxa de desemprego mostra que não é isso que está acontecendo. Eu quero mostrar para vocês o maior dos desafios agora. E esse talvez seja o maior dos desafios que eu pessoalmente estou passando, né? Eu com a Ellen também, que é o do Danone. A gente chegou aqui na Califórnia, o Danone e a Lola chegaram aqui tem literalmente 2 semanas. Na primeira semana, viu que o Danone tava estranho, às vezes vomitava, a gente achou que era questão do alimento. Aí percebeu que começou a inchar aqui um lado do estômago dele, e aí ficou grande e ficou duro. Levando no veterinário, fizeram exames, e aí perceberam que tinha uma alteração, e aí fizeram mais exames e falaram assim, olha, ele tá com um possível tumor que pode ser maligno, então a gente precisa extrair esse tumor o mais rápido possível, precisa fazer exames. Fizeram os exames e fizeram uma cirurgia emergencial e aí não conseguiram retirar, porque ele tinha muita adesão no estômago dele e no corpo todo, nos órgãos, então eles não conseguiram retirar. E aí ele voltou pra casa, super mal, e falou assim, a gente não sabe assim, quanto ele vai viver, vai sobreviver com isso, porque a chance disso estourar e começar a romper, né, e ter sangramento interno é eminente, assim, pode ser um negócio, pode ser em um dia, pode ser em semanas, pode ser em meses. Só que não só isso, né? Quando vem isso, vem uma outra coisa, que é emergencial, e a gente tinha acabado de chegar, não tinha seguro ainda pra eles, é a conta que vem. E a conta clássica dos Estados Unidos, que todo mundo fala, veio pra gente pesada. A gente teve que pagar, inicialmente, nos primeiros exames dele, $2.000, $2.400, $2.800, e depois veio a conta de cirurgia, que foi essa emergencial, que foi mais $10.000, que em reais dá mais ou menos R$75 mil. Veio assim, do nada, a gente não esperava essa bomba, a gente vai ter que pagar, porque enfim, caiu agora na dívida do cartão lá. Algumas pessoas criaram esse GoFundMe, então a Elaine criou essa página para vocês doarem, vocês puderem ajudar, contribuindo para ajudar o Danone, para gente pagar essa conta dele. Mas não só isso. Eu queria ajudar prestando serviço também. Falei, eu tenho que arrecadar esse dinheiro. Então eu vou reabrir a minha mentoria da carreira do zero ao emprego exterior, que é uma mentoria que eu fiz desde 2020. A gente passou por mais de 3 mil pessoas que fizeram essa mentoria. Algumas fizeram online só, outras fizeram presencial. A gente fez em várias cidades também. E agora vou voltar com ela para justamente arrecadar fundos para o Danone. Então vamos lá, insights que a gente tem aqui esses gráficos todos, aquele começo que eu mostrei para vocês. Primeira coisa, a gente tem uma baixa taxa de desemprego. Então isso é uma vantagem pra gente, isso é muito bom. A gente tem uma escassez de trabalhadores. Como eu falei, escassez de mão de obra qualificada. Isso também é vantajoso para o imigrante, vantajoso para nós que podemos aplicar para o visto de trabalho se a gente tiver como suprir o que são essas áreas de escassez. E quais são as áreas de escassez? É só olhar na lista de Critical Skills. Eu vou deixar o link para vocês baixarem aqui. Baixa lá o link, ele tá gratuito no site do governo. A gente tem alguns ajustes no setor de tecnologia, né? Então, teve emprego que foi perdido, mais de 3 mil empregos foram perdidos na Irlanda, especificamente. Mas mesmo assim, a gente ainda continua com essa alta e essa reajuste, né, dessas cartas que eu falei. Então a gente está distribuindo as cartas de forma diferente. Outra coisa, a área farmacêutica está muito em destaque. Mesmo a gente ter passado por tudo que a gente passou de pandemia, aí diminuiu um pouco o fluxo, mudou um pouco da atenção, né, que antes era atenção demais, assim, vacinas, etc. A gente percebe, quem é do mundo da farmacêutica, sabe, percebe que as vacinas não fizeram uma cosquinha ali no revenue dessas empresas, que elas já fazem muitos bilhões com outros remédios e tal. Então, a indústria farmacêutica é muito alta, principalmente a Pfizer, que cresce muito aqui na Irlanda. Beleza, Edu, agora que eu aprendi um pouquinho sobre isso, eu quero entender como que eu faço para aplicar para essas vagas, né? Porque, pô, você me falou aqui do cenário, quer dizer que isso aqui o negócio tá bom. E aí, como é que eu faço? Primeiro desafio que a gente tem aí sobre aplicar é que aumentou o número de pessoas que aplicam para uma mesma vaga. Então, você tem uma vaga publicada e tem 100 aplicantes, agora você tem 114 aplicantes para aquela vaga. Então, você tem 14% a mais de aplicantes por vaga na Irlanda, por exemplo. Agora, a porta da frente ali, a fila, aumentou. Tem 14% mais gente na fila para aquela vaga. Quais são os problemas disso? Alguns problemas são tecnológicos. Por exemplo, o LinkedIn lançou há uns anos atrás o Easy Apply, que as pessoas acharam o máximo, né? Nossa, agora é mais fácil aplicar para vaga. É só clicar no Easy Apply. Olha que legal, né? Só que isso é uma merda. Uma merda para quem contrata, uma merda para você, uma merda para todo mundo. Vem muito lixo com isso. É como se eu tivesse tirado o filtro de spam e falo, todo mundo pode mandar um e-mail aqui, não vai ter que clicar no CAPTCHA, não tem que fazer a sominha lá de quanto que é 2 mais 3. É muito fácil aplicar. E quando é muito fácil aplicar, quem aplica? Mais gente. E mais gente menos qualificada. Não usem o Easy Apply, porque isso só vai te colocar numa fila maior ainda. Vai ser você com uma competição muito maior de pessoas, muito mais difícil você se diferenciar. O LinkedIn não mostra quando é mais de 100. Mais de 100, você pode assumir que pode ser 200, 300, 400, 500, pode ter 1.000 pessoas aplicando. Isso é ruim, muito ruim, porque você imagina que tem uma fila ali na entrada,
só pode entrar uma pessoa nessa fila. Só que nessa fila você tem 100 pessoas esperando para entrar na uma só. É muito difícil, 100 ou mais, tá? Na média, para cada vaga publicada na área de tech, tem 200 pessoas que aplicam. Como é que eu acesso a área VIP? Como é que eu entro pela porta dos fundos? Algumas coisas positivas aqui que você pode usar do LinkedIn, por exemplo. Os filtros. Os filtros são excelentes para você conseguir colocar vagas na área que você busca, cidade, ver vagas que foram postadas mais recentes, etc. E aí você pode salvar um alerta também. Então você pode criar um alerta para que toda vez que surgir vaga nessa área que você procurou, por exemplo, Data Analyst na Irlanda, eu coloquei aqui Past Month, né, último mês, mas você pode colocar últimas 24 horas, então todo dia você recebe as vagas publicadas nas últimas 24 horas para você ser um dos primeiros a aplicar. Pode ser uma estratégia, tá? Tentar ser rápido para entrar na fila logo, mas tentar pensar em como você entra pela porta dos fundos também. Então como é que eu me diferencio? Que resumo para vocês. Evite usar o Easy Apply, como eu já falei. Use os filtros que as ferramentas oferecem para você. Então não só o LinkedIn, mas você tem vários outros sites também, Indeed, você tem Jobs.ai, etc. Usa eles também. Crie os alertas para você receber notificação de vagas, para você saber até, tá começando a surgir muito vaga nessa área, então pode ser interessante. A última coisa que eu falei que é muito importante é você pensar como que eu me diferencio e entro por outros formatos, entro por outras portas. E quando eu falo outras portas, pode ser por indicação, que talvez seja uma das mais interessantes eu falar aqui também, canais alternativos, comunidades, entrar às vezes numa plataforma que é específica do seu nicho. Procura comunidades alternativas e sites alternativos para você às vezes achar vagas que não estão publicadas nos canais principais, tipo um LinkedIn. Indicação vai ser talvez uma das formas mais interessantes de você conseguir alguma coisa, porque apesar de pouquíssima gente, 7% só das pessoas recebem indicação para uma vaga, são indicadas, né, para uma vaga, 40% das contratações vêm por indicação. É uma das formas que mais funcionam efetivamente para contratar alguém, mas onde tem menos gente aplicando, menos gente usando. Quando você é indicado, a chance de você ser contratado e o tempo para você ser contratado é mais rápido. Eu quero mostrar um pouquinho também de quem sou eu, né? Para vocês que não sabem, né? Eu consegui alguns vistos de trabalho, já consegui 3. Consegui o meu primeiro emprego em 2008, na Irlanda. Aí depois consegui o visto de trabalho em 2010, a primeira vez. Consegui o segundo visto de trabalho depois pela Dropbox em 2014. Aí eu consegui um ajuste de salário muito bom quando entrei na Wix. E atualmente consegui o visto O1, que é um visto de habilidades extraordinárias para vir aqui para os Estados Unidos trabalhar aqui. Sei como é que é o processo de imigração, sei exatamente, porque assim como muitos de vocês, eu cheguei na Irlanda para aprender inglês, ser estudante, visto de estudante, né? Passaporte brasileiro, azulzinho. Não falava inglês, não sou da área de TI, fui conquistando meus espaços, mercados, Deus foi abrindo portas para mim, foi as coisas acontecendo. E hoje eu tô onde eu tô. Então eu quero falar para vocês disso, quero ensinar isso para vocês, né? Então o que eu posso resumir de ter feito essa experiência antes é mais de 15 anos que eu passei fora e passo fora do Brasil. Então minha vida profissional é muito mais tempo que eu tenho fora do Brasil do que no Brasil. Saí do Brasil com 23 anos. Nesse tempo eu consegui 2 vistos de trabalho, o Work Permit, Critical Skills, né, que é a habilidade que você ganha com o Green Card. Consegui o visto O1, que é um dos mais difíceis de conseguir. Você tem que se provar ser um top 1% da indústria no que você faz, além do TU Dublin. Sou pai do Danone também, então como um bom pai, tô fazendo aqui meu papel de cuidar dele, mas agora também arrecadar fundos para poder continuar lidando com, né, pagando essas despesas e tudo, e cuidar dessa saúde dele aqui. Então o que vai acontecer? A gente tem uma meta, né? Como eu falei pra vocês, são mentorias que vão ser ao vivo, e comigo aqui o conteúdo é 100% customizado para o perfil de pessoas que vão entrar nessa mentoria. Então, dependendo do perfil de pessoas que entram, eu divido em turmas menores, pode ser que sejam 2 ou 3 turmas, porque a gente vai precisar de um número de pessoas relevante dessa vez, eu vou precisar de 140 pessoas, e eu vou explicar por quê. E olha só, se eu fosse colocar tudo isso para validar para vocês, vamos fazer isso aqui, tudo isso, que já foi feito antes, tá, gente, custaria mais de R$3.500. E o valor que a gente faz nas mentorias, geralmente, é de R$1.997, tá? Esses são os conteúdos das 5 semanas, autoconhecimento, marca pessoal, LinkedIn, networking, currículo, tática para você aplicar, como criar uma proposta de valor e aprender um pouquinho de inglês de negócios. Só que aí, eu coloquei todos esses bônus para vocês, fora um bônus extra aqui, que é ajudar o Danone, que não tem preço, eu não tinha como precificar essa parte aqui. Vou baixar esse valor para R$500. Por que R$500? Por que é tão baixo? Você não está se valorizando? Não, na verdade, pelo contrário, eu super me valorizo, vou me dedicar aqui a ter essas sessões com vocês ao vivo de verdade e parar para estudar, igual eu parei para fazer esse conteúdo aqui de graça, acessível para todo mundo. Vou fazer mais e mais disso, mas agora com a mentoria também, porque o R$500 ele torna mais acessível para mais gente. Com R$500 a gente sabe, beleza, eu vou precisar então de 140 alunos, pagando R$500 vai chegar no valor que a gente precisa chegar para cobrir essa conta do Danone, R$75 mil. E é isso, gente. Se vocês tiverem interesse, se você quiser participar, ou quiser dar para alguém, presentear para alguém, para quem tá na Irlanda, vai sair mais ou menos uns R$100, né? R$110, 110 euros, perdão, 110 euros mais ou menos. Pode ser algo que vale a pena para você, ter 5 semanas que vão te ajudar muito com a questão do mercado. Se você
conseguir uma vaga de emprego uma semana mais rápido do que você conseguiria sem a mentoria, esse valor já se paga. Porque na média um salário vai ser mais ou menos 3 mil, 4 mil euros que você vai receber por mês. Queria muito que vocês participassem, porque é sempre legal quando tem uma turma grande, porque a gente consegue trazer muito insight de vocês mesmos e participar juntos disso. E se você falar, pô, Edu, mesmo que eu não vá participar, eu quero ajudar de alguma forma, você pode usar o site de doação que a gente colocou também, o link aqui embaixo. E eu vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. Estou disposto a ajudar, tirar dúvidas, resolver sua vida, te ajudar a conseguir um emprego ou conseguir um outro emprego, negociar um salário, conseguir uma promoção e mostro para vocês um pouquinho dessa estratégia também, tá? Mas acho que vai ser dependendo do seu nível que você tá. Se você está no Brasil ainda, a gente talvez faça uma turma só de Brasil. Se você está na Irlanda, está no Reino Unido, França, Alemanha, algum país da Europa, geralmente a gente faz para quem já está na Europa, e quem está no nível mais avançado, já está há muito tempo, já está no cargo senior, a gente faz uma turma um pouquinho menor, pode fazer uma coisa VIP se você quiser, a gente pensa numa ideia juntos aí também e faz. Então o link que eu mostrei para vocês é esse aqui, ó, eDublin/Danone, o link está aí embaixo na descrição também, se você quiser digitar aí eDublin.in, tá vendo ali /Danone. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Quem quiser me seguir, tá aqui os links para você me seguir. Então, dado o contexto para vocês, agora vamos entender quais são as áreas que vão realmente bombar, quais vagas especificamente, como que a gente faz essa pesquisa e por que você não pode cair nesse golpe de ficar procurando só online áreas que vão bombar em 2024. Porque o contexto do imigrante é diferente do geral. Então, vamos entender esses dados mais a fundo. Se eu jogar no Google aqui, ó, áreas mais em demanda na Irlanda em 2024. O que vai aparecer para mim aqui? Esse resultado aqui da Morgan McKinley. Aí eu entro aqui e vejo que, pô, vamos lá, né? Pô, interessante, os caras colocaram aqui a área, quais são as certificações necessárias, etc. Então você coloca aqui, você vê as áreas que estão aparecendo mais em demanda. Project Manager, HR Business Partner, Chief Information Security Officer. Você fala, pô, caraca, é isso então, né? Do Risk Manager. Se eu for fazer uma busca por essas áreas aqui, então, quer ver? Eu vou procurar aqui, por exemplo, Project Manager. Vou entrar no Google aqui para vocês, no LinkedIn. Project Manager. Eu tenho aqui, vamos procurar nos últimos um mês, tá? Eu tenho 480 vagas publicadas para gerente de projeto. Aí eu quero procurar agora HR Business Partner. Vamos lá. 60 resultados, aí no último mês eu vou cair para 55 resultados. É ok, mas não é muito. Aí o outro que tinha lá é Chief Information Security Officer. Se eu for lá, opa, não tem nada, nenhum resultado. Aí se eu procurar por Risk Manager, 35 resultados. Também não é muita coisa para estar falando para mim que tá os empregos mais em alta para 2024. Será que é porque vai surgir ainda? E aí, Process Engineer, foi a hora que eu peguei e falei, agora eu entendi. Aqui vocês vão entender aqui que a própria Morgan McKinley tem várias vagas aqui, ó, de Process Engineer que eles estão contratando. E provavelmente eles fizeram essa lista para atrair gente para aplicar para a vaga deles. Só pode ser, porque essa lista não faz sentido. Você tem 4 vagas das 5 que eles falam que são as mais em alta, com menos de 100 vagas publicadas, só uma que é gerente de projeto, que tem muita vaga, porque geralmente é realmente uma área muito em alta. E eu falei, tá, isso aqui tá meio estranho. Comecei a fazer mais buscas, encontrar outras coisas e buscar algumas informações que fazem sentido para nós, os intercambistas. Vocês vão perceber que pra gente, pros brasileiros, pros imigrantes, entra um dado a mais nessa conta aí, que é a gente saber se essas empresas dão visto, se essas áreas são áreas critical skills. Então, vamos voltar lá naquele tempo que eu falei para vocês de critical skills e levantar alguns dados interessantes aqui. Esses dados que eu vou mostrar para vocês são todos dados que são públicos, mas eu fiz uma versão mais simples para mostrar para vocês, tá? Quais são as nacionalidades que mais tiveram visto de trabalho emitidas na Irlanda em 2023? E olha só que legal, né? Eu já deixei aqui bonitinho para vocês. Brasil, em segundo lugar, mais uma vez. Então, a gente está aí vários anos consecutivos com uma segunda nacionalidade com o maior número de vistos de trabalho emitidos na Irlanda. Isso é excelente. Excelente, porque uma coisa que você tem que bater aqui também é, dos emitidos, qual que é a taxa de recusados? Que é uma taxa baixa também, tá? Menos de 10% aqui. Então, é bom, porque você tem 90% das pessoas que aplicaram tiveram visto aprovado. Você vai ver que tem nacionalidade aqui que tem uma taxa de visto negado muito maior. México, 41%. Dos 300, então, um pouco mais de 10%. Tailândia, mais de 10%. Então você vê que tem algumas nacionalidades que tiveram um maior número de vistos recusados. Isso é muito legal, ver que a gente tem um número grande de pessoas conseguindo visto de trabalho. Excelente. Segunda coisa que a gente vai ver aqui é quais são as empresas que estão dando mais visto de trabalho. Então essa tabela também eu fiz uma versão mais bonitinha para vocês entenderem. Fiz um color match aqui de quanto mais verde escuro, mais vistos foram emitidos naquele mês. Para você ter uma ideia visual de meses que mais estão sendo emitidos os vistos. Olha só que interessante, meio do ano ali tem bastante coisa. Empresas que mais emitiram visto de trabalho. Essa lista aqui tem mais de 6 mil empresas. Então são mais de 6 mil empresas na Irlanda que já emitiram visto de trabalho em 2023. Pelo menos um visto.
e algumas delas emitiram centenas de vistos, como vocês podem ver aqui. Aí você começa a pensar, tá, na minha estratégia aqui de alguém que precisa, né, de um visto de trabalho, o que eu faria? Começava a observar as empresas. Deixa eu entender essas empresas aqui e colocar no meu radar. Então vamos entender as áreas que elas são. Mas tirando a Ernst Young, que contratou muita gente, a gente tem hospital, Google, hospital, Accenture, que oferece serviço de terceirização para, enfim, vários serviços, consultoria também. Aí temos aqui Tokyo Electron, Biologics, Intel, tecnologia, TikTok, também tecnologia. Aí vai para o hospital, enfim, os principais eu coloquei em negrito aqui para vocês verem. Vou deixar disponível se quiser baixar essa versão. Quiser baixar o original do governo, baixa o original também. Isso aqui está atualizado em dezembro de 2023. Então, e é legal que você entender aqui quais são as indústrias que estão aparecendo aqui, né? Então eu fiz uma outra tabela aqui, que é também emitida, filtrei já por mais demanda, né? O maior número de vistos emitidos por indústria. Então, olha só, a gente viu que tinha um monte de hospital. Então, a parte de saúde, né? Healthcare, é uma que está mais em alta por indústria, seguindo por informação, comunicação, que aqui é meio que tecnologia também entra aqui. Aí você vai para a parte de hospitalidade, né, acomodação e serviços de alimentícios. Então, olha que interessante, você vê aí por quantidade de vistos emitidos, você vê onde está tendo maior demanda por talento externo, porque eles não conseguem suprir interno, consequentemente precisam trazer gente com visto de trabalho. Isso aqui é um dos insumos que você pode acrescentar nesse seu algoritmo, nessa soma aí, que você entender áreas que estão em alta para nós, imigrantes. Porque você tem que pensar, eu não posso só colocar áreas que estão em alta segundo sites que, sei lá se foi o ChatGPT que escreveu, sei lá se foi alguém que escreveu com base em quê. Coincidentemente, as vagas uma das vagas que estava lá, uma que estão contratando bastante da própria empresa. Então, entender melhor se isso faz sentido, olhar só o artigo pelo artigo. Por isso que a gente está aqui estudando junto. Vários inputs aqui, a gente está tendo de dados. A gente viu que tem visto sendo emitido para brasileiro, e aí você filtra por empresas que são da sua área, ou empresas que você pelo menos sabe que são da sua área, filtra elas, aí você vai começar a observar se você conhece ou não a empresa, se você já conhece, entender um pouquinho melhor sobre cada empresa, você tem que pesquisar mais. Tem alguém que você conhece nessa empresa, no TikTok, no Google, tem alguém que você conhece dessa empresa que trabalha lá? Se sim, já lista as pessoas que você conhece, são seus contatos. Aí vai procurar as vagas que eles publicaram. Então, vamos lá, vou te mostrar aqui, quer ver? Então, vamos lá que a gente pensou aqui, TikTok tá ali contratando uma galera, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Olha só, 120 vagas no último mês no TikTok na Irlanda. É vaga pra dedéu, E aí vocês vão ver que interessante, eu tenho bastante contato lá, tá vendo? 171 conexões minhas trabalham lá, é muita gente. Mas se eu colocar também lá no Google também, olha só, 30 vagas, aí tem muita conexão minha também lá, porque eu já tô há muito tempo conectado com essa galera, desde, enfim, já participei de processos seletivos nessas empresas no passado, muito amigo meu trabalha no Google, muito mesmo, que trabalhou na Dropbox, etc. Então, assim, foi crescendo esse número e conheci muita gente de fora, né? Não só do Google da Irlanda. Então, quando eles falam aqui que tem 164 conexões, não é que estão todo mundo na Irlanda, tá? É pessoas que conhecem dessa empresa espalhadas pelo mundo. Quando você conhece pessoas, é legal que você tenha essa conexão, que você consegue já tirar mais insights. E aí você vê, tipo, de indústria, né? Então você fala, será que a minha indústria está ali na top? Se ela não tá, que empresas contrataram que são dessa minha indústria? Se não tem nada, terá que ter alguma habilidade que eu tenho que tá na lista de habilidades críticas? Essa lista de habilidades críticas também tá disponível no site da Irlanda, mas aí eu fiz uma versão aqui mais fácil para se ler. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a categoria, né, que ela tá, qual que é o trabalho em si e qual que seria a tradução desse emprego. Para você baixar e entender se bate com o seu cargo ou não. Então você vê que a lista aqui é grande, tá? Mas você vai tentar entender. Será que na minha área tem, sei lá, engenheiro civil? Olha só, engenheiro civil é uma área que tá na lista de Critical Skills. Essa lista atualizada de 2023, dezembro de 2023. Então ela é atualizada agora, tá? É bem recente. Baixa essa lista também, vê se sua área tá ali, se tem alguma habilidade que você tem que pode se encaixar nessa lista de Critical Skills. Tudo isso para te ajudar a entender se você pode ser um profissional que tem uma habilidade crítica, que pode ser relevante para o mercado, que vai ser interessante para te contratar. Não é a única forma, tá? Se você procurar nessa lista aí, você não vai encontrar Community Manager, que é o que eu faço, e não quer dizer que por isso eu não consegui 3 vezes visto de trabalho, 2 na Irlanda e uma nos Estados Unidos. É a soma de habilidades que te torna unique, né? Que te torna único. Mas aí o que você tem que pensar é como é que eu junto mais de uma habilidade para tornar isso mais exclusivo ainda. Quanto mais exclusivo você é, maior a sua chance de você conseguir um visto de trabalho, porque você não depende só da lista de Critical Skills. Tô falando aqui um monte de coisa porque eu quero que vocês entendam que quando eu falo assim, quais áreas estão mais em alta, não é só a lista de áreas em alta por si só. Você tem que pensar como que ela se adapta para nós, brasileiros, né? A gente precisa do visto de trabalho também. Aí outra coisa que eu achei legal aqui, tá, gente? Eu vou compartilhar isso aqui também. Esse material aqui ele é disponível online, tá? É um Hiring Outlook Optimistic Despite enfim. Eu geralmente não gosto muito dessas pesquisas quando elas são feitas por uma empresa de contratação, porque, enfim, vão pegar dados deles mesmos. Mas a Manpower, ela é grande e ela, segundo aqui os dados deles, eles colocam até aqui qual que foi o sample que eles fizeram, tá? Então, mais de 40 empresas públicas e privadas de 41 países do mundo. Então, ela é mundial e aí eles pegam aqui uma versão Irlanda, né? Um dos reports que eles criaram aqui é de Irlanda.
para vocês verem, enfim, o que está rolando, o que eles levantam. Então, olha só, algumas coisas interessantes sobre empresas que planejam contratar. Agora que a gente já estudou um pouquinho ali antes, a gente sabe melhor, olha só. Healthcare, realmente, a gente viu que apareceu ali bastante. Financials e Real Estate apareceu como o segundo maior aqui por... O que é esse dado aqui? Eles colocam por uma demanda antecipada que eles imaginam que vai ter de crescimento, tá? Algumas batem, algumas não vão bater exatamente porque é uma metodologia um pouco diferente. Aí, enfim, logística, transporte, a parte de informação e tecnologia, energia, comunicação, legal. Bastante coisa aqui para vocês verem de insights. Geralmente empresas maiores contratam mais gente, já tem um processo mais definido de visto de trabalho e tal. Vocês viram que é grandes empresas que contratam mais, né? Então já deve ter muito sistema muito pronto disso, já sabe lidar com isso muito bem. Mas nada impede de vocês irem atrás de empresas pequenas. Na Zynga, quando eu consegui primeira vez de trabalhar lá, apesar de ser uma empresa grande, eles nunca tinham feito isso antes. No Dropbox, eles nunca tinham feito isso antes, porque eles sabiam lidar com migração nos Estados Unidos, mas não sabiam lidar com migração na Irlanda. Então eu tive que me virar. Na Persona, que é uma startup, que eu tô aqui nos Estados Unidos, pro visto O1, que é um visto de habilidade extraordinária, eles nunca tiveram isso ever. E muito menos, nem a advogada falou, eu nunca fiz isso pra uma pessoa de comunidades, porque se eu faço isso, eu faço para um jogador de futebol, eu faço para um ganhador de Oscar, eu faço para um cientista, não para um cara de comunidade. Então você tem que descobrir como que você gera uma petição, né, monta um projeto que vai te colocar como uma pessoa única para conseguir esse visto. É mais complexo, mas pode ser mais único também. Pode ser interessante para você pensar em empresas por tamanho também. Aí, enfim, como eu falei aqui, condados, etc. Você pensar se tem alternativas fora da cidade de Dublin, apesar que Dublin realmente vai ser onde vai ter maior demanda. Enfim, esse relatório aqui tem bastante coisa, depois você dá uma olhada, tá? Baixa ele e tal. Então, dentro de algumas coisas que a gente colocou levantado, quais outras áreas que eu observei que podem ser potenciais, tá? Para vocês pesquisarem aí, irem atrás, que às vezes pouco a gente tá falando. Manufatura, por que na Irlanda manufatura, né? Ela contribui por 25% do PIB, então ela é uma área muito grande. Ela tem uma grande oportunidade de ser automatizada, cada vez mais. Eu acho bem legal pensar em manufatura pro lado de tecnologia, lado de automação, mas também como você melhora processos e sucesso dessa área como um todo, porque ela é uma área forte da Irlanda, é uma área grande na Irlanda. A outra, engenharia de software, mais uma vez, né? Além de gerar muita grana, você tá na área de tecnologia, você tem que pensar que ela é maior do que a área de tecnologia em si. Se você trabalha na área de saúde, tecnologia faz parte. Se você está na manufatura, a tecnologia faz parte. Então você tem finanças, tecnologia faz parte. Tudo envolve tecnologia. Ela é cross, né? Ela cruza todas essas áreas, todas as indústrias, porque toda indústria tem uma necessidade mínima que seja de tecnologia e cada vez mais aumentando porque você pode inovar com tecnologia. A indústria aeroespacial, eu não sabia tanto disso, mas é o mesmo motivo de ter tanta empresa internacional aqui, é o mesmo de ter muito lease de aeronave. Então a Irlanda, ela tem 60% das aeronaves que são alugadas no mundo, elas são, teoricamente, irlandesas. Por quê? Mesmo motivo das empresas terem passado por aqui, ela tem um incentivo fiscal muito grande. O imposto é de 12%, então vale muito a pena para as empresas passarem por aqui, né? Então esse aluguel de aeronaves se passa pela Irlanda porque tem um favorecimento aí dos impostos. E energia renovável também é uma área que está bem forte. Então eu coloquei esses dados aqui para vocês entenderem que tem várias indústrias muito interessantes, pouco faladas, porque eu poderia chegar aqui e falar para vocês, AI, cybersecurity, não sei o quê, que é o que todo mundo vai falar para vocês. E claro que essas áreas todas estão continuando crescendo muito, 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 muito. Mas você tem que entender, assim, na minha realidade, de como eu consigo meu visto de trabalho, como eu consigo me diferenciar, a não ser que você tenha muita experiência nessas outras áreas, para pensar assim, essas aqui são áreas que eu hoje consigo mapear muito bem e saber onde eu me encaixo. Que você vê lá, critical skills, habilidades que você tem, quais empresas estão contratando, de que indústria, e o que o mercado tá vendo ali, o que o mercado é forte, o que o mercado precisa. Esse estudo aqui você pode fazer para qualquer país, né? O princípio é o mesmo. Levantar os dados do país que você quer residir, quais são as indústrias que estão mais em demanda, que estão mais crescimento, qual que representa a maior parte do PIB, quais são as que têm mais vagas publicadas, quais são as que têm habilidade crítica similar, né? Seja da Irlanda, mas de outro lugar, tipo, qual que mais emite visto, quais empresas mais emitiram visto, e vai fazer sua pesquisa. Você monta aí sua tese e fala, pô, com base em tudo isso, essa aqui é a minha área para atirar, pra você não ficar desesperadamente tirando para todo lado. Mas além de tudo isso, você tem um lado seu, pessoal, que eu falei. Quando você começa a criar um diferencial para você, aí você passa a ser uma habilidade. Você é uma pessoa crítica. E você ser uma pessoa crítica independe da indústria. É a brincadeira que eu faço. Não importa a crise que esteja, se o Messi falar, quero jogar no seu clube, o clube vai falar assim, cara, vamos dar um jeito aqui. E mesmo que ele fale, ó, eu aceito um corte de salário, mas eu quero trabalhar nessa empresa. Ele vai. Os caras vão contratar o cara porque o cara se provou, ele é crítico. Então esse é um trabalho de longo prazo, mas que se você criar uma meta, como você cria essa sua marca, essa sua pessoa, essa persona em cima disso, como é que você trabalha habilidades e resultados, como é que você apresenta resultados, você chega lá, certeza. Se você quiser, eu deixo essa apresentação disponível para vocês também, para vocês baixarem ela, quiserem usar, pode reutilizar, tal. Sempre atribuam créditos, vou ficar muito feliz se fizerem isso, sempre que eu estou acreditando aqui as fontes de tudo que eu fiz. A gente se vê em alguns dias aí, espero na mentoria, vou fazer algumas lives também no Instagram e a gente vai se ver em breve. Beleza? Fiquem com Deus e tchau.